Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Carolina Santana, farmacêutica, mestre em botânica, e hoje vamos conversar sobre fitoterapia desde a sua evolução histórica até o momento atual, no qual as plantas são utilizadas com finalidade terapêutica baseada nas pesquisas científicas. A importância de conhecer o desenvolvimento dessa prática é saber que informações antigas, mas muito antigas mesmo, são utilizadas até hoje e que o desenvolvimento desses conhecimentos envolve questões culturais. Então, vem comigo, mas antes se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos outros vídeos e vamos conversar sobre fitoterapia, desde a sua história até o uso medicinal. Você pode ter começado a ter informações sobre o uso de plantas medicinais agora, mas eu te garanto que essa é uma prática muito antiga. E quando eu falo antiga, não estou falando do tempo dos nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, não. Eu estou falando desde o tempo da formação pré-histórica do ser humano. Os recursos naturais sempre foram alvo de busca de tratamento, prevenção e cura de doenças. Então, lá na pré-história, o homem também fazia essa busca. Na antiguidade, existem relatos que trazem as finalidades terapêuticas de várias espécies medicinais. A utilização da fitoterapia, porém, como uma prática efetivamente implantada aqui no Brasil, é bem recente. Para você ter uma ideia, até a década de 90, mais ou menos, existiam algumas profissões da saúde que não reconheciam a fitoterapia como uma prática validada cientificamente. Mas a boa notícia é que hoje nós temos vários documentos, inclusive publicados pelos órgãos de saúde, como a Anvisa aqui no Brasil e a Organização Mundial de Saúde, que respaldam essa utilização e ainda trazem informações sobre a forma correta de preparo nas quantidades adequadas, a quantidade de utilização diária. Então, são informações que garantem que a pessoa que faz uso também do chá possa ter o efeito terapêutico desejado e, consequentemente, o tratamento e a cura da doença que o acomete. Mas para a gente começar a entender como nós chegamos nessa evolução dos conhecimentos, é necessário que a gente fale um pouquinho do desenvolvimento da fitoterapia durante a história do desenvolvimento da humanidade. Podemos dizer que tanto a evolução da fitoterapia como a evolução da humanidade caminham juntas. Uma faz parte da evolução da outra. A evolução do conhecimento das plantas medicinais foi fundamental para que o homem tivesse alternativas, opções terapêuticas para o tratamento dos seus males. Porque na pré-história e na antiguidade não existiam os medicamentos como nós conhecemos agora. Não existiam as farmácias que a gente pode ir e adquirir o medicamento que a gente acha que é melhor para a gente. Ou ir no médico e receber uma prescrição e facilmente conseguir o medicamento. Na realidade, principalmente o homem pré-histórico, ele precisava buscar esse conhecimento nos recursos disponíveis ao seu redor. O recurso mais abundante que se tem é o recurso vegetal, é o reino vegetal. E por esse motivo, o homem foi desenvolvendo o conhecimento a respeito do uso das plantas medicinais, sendo assim estas os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos na evolução histórica do homem. Essa informação não é empírica, está baseada em fatos e documentos encontrados em pesquisas arqueológicas, na pesquisa na antropologia, pois existem relatos de antigas civilizações que trazem o uso de plantas medicinais para várias finalidades. A finalidade medicinal é uma delas, mas também essas plantas eram utilizadas, por exemplo, pelas suas propriedades alucinógenas em rituais religiosos, ou para o embelezamento, principalmente das mulheres. E aqui eu vou dar um exemplo bem curioso. Existe uma espécie identificada como a tropa belladonna. O nome popular é belladonna mesmo. E por que ela tem esse nome? Segundo mitos e questões culturais, o nome belladonna
vem da utilização que as mulheres faziam de preparados à base dessa planta. Esses preparados eram pingados nos olhos para que dilatasse a pupila e os olhos ficassem brilhantes e chamassem a atenção de quem elas queriam chamar. Então, por esse motivo, essa espécie teria o nome de Atropa belladonna. Mas tirando um pouquinho aqui de história, de mito, né, de cultura, vamos falar de características científicas dessa espécie. Então, realmente, a Atropa belladonna tem a propriedade de dilatar a pupila, porque existe na sua composição química uma substância chamada atropina, que tem essa finalidade, que ela vai promover essa vasodilatação e, inclusive, ainda hoje é utilizada em urgência e emergência em algumas situações. Então, perceba como um conhecimento muito antigo foi comprovado cientificamente e hoje se tem um medicamento produzido à base de uma substância identificada na espécie vegetal. Mas você pode perguntar agora, certo, mas como esse conhecimento foi sendo construído? Como o homem obteve o conhecimento do uso medicinal das espécies vegetais? Principalmente através da observação de como os animais se alimentavam de determinadas plantas quando estavam se sentindo mal. Então, até hoje nós vemos que alguns animais, quando estão se sentindo, quando eles têm algum problema de saúde, como diarreia, por exemplo, eles buscam determinadas plantinhas para poderes comerem e se sentirem melhor. Então, o homem, no desenvolvimento do seu arsenal terapêutico, teve o início de seu desenvolvimento através da observação de como os animais faziam a utilização dessas espécies vegetais. E mais recente, nós podemos ter como exemplo a copaíba, essa árvore muito linda, que tem o nome científico Copaífera sp, né? Então são várias espécies de copaífera. Essa árvore tem uma substância, que é um óleo, que nós conhecemos como óleo de copaíba, e que tem finalidade terapêutica como cicatrizante e anti-inflamatório. O conhecimento dessa utilização da copaíba veio através da observação que os homens fizeram de como os animais se esfregavam no tronco dessas espécies quando estavam feridos. A partir dessa observação, então, e de outras observações, o que é que o homem fez para poder comprovar se essas espécies podiam realmente ser utilizadas com finalidade terapêutica? Ele partiu para a segunda etapa, que foi a experimentação. Então, ou ele selecionou as espécies que ele acreditava que tinham finalidade terapêutica, porque os animais já faziam uso, e aí começou a experimentar para ver se eram aplicadas a ele. Desse desenvolvimento do conhecimento, o homem rudimentarmente construiu um sistema de classificação das plantas. Essa classificação é muito bacana e envolve 3 situações. As plantas alimentícias, que eram aquelas utilizadas para a alimentação, autoexplicativo. As plantas medicinais, que eram aquelas utilizadas para o tratamento e cura de doenças e problemas de saúde que melhorassem as suas condições de saúde. Ok. Mas tem também uma outra classificação, que são as plantas tóxicas. Existem algumas espécies vegetais e elas têm algumas características que fazem com que a gente até consiga identificar visualmente que têm propriedades tóxicas. Existem na sua composição substâncias que podem trazer malefícios para quem a consome, correndo até o risco de óbito. Aqui mesmo eu trago uma espécie que é a dedaleira, o nome científico é Digitalis sp, então também são várias espécies que são desse gênero Digitalis. É uma espécie que tem uma característica física muito bonita, com flores que são chamativas, mas que possui na sua composição química substâncias classificadas como glicosídeos cardiotônicos, que alteram diretamente a contração do coração. E por esse motivo, se a pessoa consumir, pode ter algum evento tóxico chegando até a morte. Porém, como a natureza é maravilhosa, nessa mesma planta, nesse mesmo gênero,
foi identificada uma substância denominada digoxina. A digoxina é uma substância utilizada para a insuficiência cardíaca congestiva até hoje, foi identificada e extraída dessa espécie. Então, perceba que na mesma espécie, ela pode apresentar características tóxicas, mas que se houver um cuidado na utilização, pode ser utilizada como uma fonte de obtenção de substâncias medicinalmente importantes. Importante nesse momento a gente entender que todas essas informações que nós conversamos até agora não são informações baseadas no empirismo, nem em lendas, nem em questões culturais. Claro que o desenvolvimento do conhecimento envolveu questões culturais das populações, das sociedades que fizeram a utilização das plantas. Mas existem relatos importantes na história da fitoterapia que servem como referência, inclusive, de informações atuais. Vamos falar sobre eles agora. Quais os relatos históricos importantes que nós devemos atentar nesse momento? O primeiro relato vem de 2800 a.C. Olha o tempo que esse relato tem. É identificado como Pensal, a grande fitoterapia do imperador Shennong, e é considerada a primeira referência escrita sobre o uso de plantas como remédios. Olha que bacana, já naquela época, 2800 a.C., o homem já fazia associação da espécie vegetal com a finalidade terapêutica que ele precisava. Um outro relato muito importante na história da fitoterapia é o papiro de Ebers, de 1500 a.C., que trazia o relato de 700 drogas diferentes. Nesse relato, não tinha exclusividade o relato de espécies vegetais, mas verifique que já tinha o relato de extratos de plantas com finalidade terapêutica, mas tinha outras opções, como metais, inclusive chumbo e cobre, e ainda venenos de animais de várias procedências que seriam também utilizados para algum tipo de finalidade. Aqui nós temos relatos históricos que referenciam informações atuais até sobre o uso de plantas medicinais. Mas no desenvolvimento da história da fitoterapia, existiram figuras muito importantes e que nós devemos conhecer para nós entendermos como todo esse arsenal terapêutico está disponível na atualidade para a gente. Algumas das figuras ilustres são Hipócrates, que é o pai da medicina, que foi responsável pela obra História Médica, na qual trazia a descrição de 400 plantas com finalidade terapêutica. Olha para isso, pessoal, antes de Cristo, História Médica, 400 plantas. Dentre essas plantas, existia a citação do alecrim e da sálvia, que são utilizados até hoje com as finalidades terapêuticas propostas. A segunda figura ilustre que nós vamos falar nesse momento é Theophrastus, que é considerado o pai da botânica. A sua obra História Plantarum trazia não só o uso medicinal das espécies vegetais, mas também como elas poderiam ser utilizadas para a produção de perfumes. Lembra que eu falei lá do embelezamento? Então, aqui, mais uma informação de embelezamento, como essas espécies podiam ser utilizadas para a produção de perfumes. A terceira figura ilustre é Galeno, que era médico e também é considerado o pai da farmácia magistral. A farmácia magistral é o que nós conhecemos hoje como farmácia de manipulação. É aquela farmácia que recebe as formulações prescritas pelo médico, pelo nutricionista, pelo farmacêutico e pelas outras profissões de saúde que estão habilitadas para prescrever e que manipula, ou seja, prepara manualmente aquelas formulações para que essas sejam utilizadas como medicamento. A obra de Galeno, importante na história da fitoterapia, é De Simplicissimus, que trazia o detalhamento de plantas e os poderes curativos dessas, mas também trazia informações sobre formas farmacêuticas para que essas plantas pudessem ser utilizadas com várias finalidades. Uma curiosidade aqui, só para você ter ideia, como eu falei que até a década de 90 a fitoterapia não estava instituída regularmente em várias profissões de saúde,
Então, até aquela época, os medicamentos fitoterápicos eram mais manipulados do que industrializados. Então, veja que Galeno tanto tem a importância histórica, como teve uma importância na nossa história recente, já que a disponibilização de medicamentos fitoterápicos industrializados é algo relativamente recente dentro da história da indústria farmacêutica. Mas voltando aqui às nossas figuras ilustres, vamos falar de Linneu, que é o pai da taxonomia botânica. Lembra aí, ensino médio, se você fez graduação, aquela história de nome científico. Pois bem, Linneu, na fitoterapia, foi quem deu nome científico para espécies vegetais. As suas obras são Espécies Plantaram e Gênero Plantaram. Qual a importância de Linneu na fitoterapia? É que ele foi responsável por dar nome e sobrenome para as plantas. Isso quer dizer que quando você identifica a planta pelo nome científico, ela vai ser a mesma, tanto aqui no Brasil, quanto na China, quanto na Inglaterra, e não vai haver a possibilidade de troca dessa espécie. Eu vou dar um exemplo que eu utilizo muito. É o caso da cidreira. A cidreira é muito utilizada pela população por causa das suas propriedades calmantes e digestivas. Mas para o nome cidreira, existem 3 espécies vegetais, com nomes científicos diferentes, com composição química diferente e com algumas diferenças no uso terapêutico. Então, por esse motivo, ao invés da gente falar cidreira, quando a gente está orientando alguém a utilizar o medicamento fitoterápico ou a planta medicinal, é importante que a gente fale também o nome científico, porque aí ele vai saber qual é a espécie que realmente deve ser utilizada. Falamos de algumas figuras ilustres do desenvolvimento histórico da fitoterapia, mas agora vamos falar de outras figuras que foram responsáveis pelo desenvolvimento da moderna fitoterapia. E aqui nós podemos citar, por exemplo, Saturmer, que foi responsável pelo isolamento da morfina da espécie Papaver somnífero. Você pode perguntar, nossa, a morfina tem origem vegetal? E eu vou te responder, tem. A primeira vez que a morfina foi identificada foi numa espécie chamada Papaver somnífero, que nós já falamos, que é conhecida como ópio. E a morfina, até hoje, é utilizada para a redução de dores graves que colocam a pessoa em sofrimento. Então, é uma alternativa terapêutica muito bacana. Para Pelletier e Caventou, que são 2 outras figuras aqui, nós temos o isolamento da estricnina da espécie Strychnus nux vomica, que é a noz vomica. A estricnina, durante muito tempo, foi utilizada como veneno, mas, de acordo com a dose, pode ser utilizada também como medicamento. Outra figura importante é Main, que foi responsável pelo isolamento da atropina da tropa belladonna. Lembram lá da história da belladonna? Pois foi Main que foi responsável por isolar a atropina da espécie. E na química moderna, nós temos uma observação importantíssima para fazer. Existe uma espécie chamada Salix alba, que tem o nome popular de salgueiro. Essa espécie, durante muito tempo, foi utilizada para febre e dor devido à presença do ácido salicílico na sua composição química. Porém, essa utilização fazia com que a pessoa desenvolvesse efeitos adversos, porque o ácido salicílico é muito agressivo para o organismo humano. Então, em 1897, uma indústria farmacêutica pegou esse ácido salicílico, fez uma reação química chamada acetilação, que é a introdução de um grupo acetil, e transformou esse ácido salicílico agressivo no ácido acetil salicílico, que é um dos medicamentos mais seguros que se tem conhecimento, já que é utilizado desde 1897 e não existem relatos de eventos gravíssimos associados à sua utilização. Fechamos aqui essa época de desenvolvimento moderno da fitoterapia com isolamento de substâncias. Muitas dessas passaram a ser sintetizadas para o desenvolvimento dos medicamentos convencionais, mas é importante que agora a gente pense quais os caminhos que a fitoterapia tem hoje na vida como nós conhecemos. Importante
falarmos um pouco sobre essa frase de Tomazoni em 2006. O conhecimento sobre o poder curativo das plantas não pode mais ser considerado apenas como tradição passada de pais para filhos, mas como ciência que vem sendo estudada, aperfeiçoada e aplicada por diversas culturas ao longo do tempo. Lembram que eu falei das questões culturais? Então, durante muito tempo, o uso das plantas, que faz parte da fitoterapia, era disseminado de geração em geração, sem ter um respaldo científico robusto. Mas hoje nós já temos, como eu falei, com documentos que trazem as orientações corretas, inclusive com reações adversas, possibilidade de interações medicamentosas. Então, hoje, o uso de plantas medicinais e fitoterápicos já é considerado com respaldo científico, evidenciado cientificamente. O que é fitoterapia? Eu falei aqui o vídeo todo sobre fitoterapia, mas o que é fitoterapia? Vem de duas palavras gregas, phyton, que significa planta, e terapia, que é tratamento. Então, definindo de uma forma melhor, a fitoterapia é a utilização de plantas ou medicamentos fitoterápicos por uso interno ou externo para prevenção, tratamento e cura de doenças. Pode ser utilizada as plantas medicinais, lembra aí, e os medicamentos fitoterápicos. A utilização de um e de outro vai ter muito relação com a opção que a pessoa faz da forma que quer utilizar ou do profissional de saúde que faz a orientação em relação ao uso. Na fitoterapia, nós podemos utilizar plantas medicinais, drogas vegetais, produtos tradicionais fitoterápicos e medicamentos fitoterápicos. E o que cada um desses representa? A planta medicinal, que está representada aí, é a planta como nós conhecemos, cultivada nos jardins, plantada nos vasos em casa. A droga vegetal é comercializada geralmente com essa apresentação em saquinhos plásticos transparentes. É uma droga seca, daqui a pouco a gente vai ver qual a definição correta, ou naqueles sachês de chá. Porém, existem algumas particularidades e nós vamos trazer um vídeo que vai explicar qual a diferença de sachê para essa droga vegetal. Tanto da planta medicinal como da droga vegetal, nós podemos preparar os chás, os produtos tradicionais fitoterápicos e os medicamentos fitoterápicos. E agora vamos ver o que cada um desses quer dizer. A planta medicinal são as espécies vegetais cultivadas ou não, em geral tradicionalmente utilizadas com o propósito de aliviar sintomas ou promover a cura de afecções. Quando a gente fala cultivadas ou não, não é o cultivo que a gente faz em casa, nos quintais. Existem algumas empresas que têm fazendas de cultivo de plantas medicinais para que estas sirvam de matéria-prima para seus produtos. Já a droga vegetal é muito bacana de saber, porque a planta medicinal ou suas partes que contenham as substâncias químicas responsáveis pelos efeitos terapêuticos, após o processo de coleta, estabilização e secagem. E ela pode se apresentar na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. E vamos explicar melhor o que é isso aqui. A planta medicinal é um organismo vivo e, como tal, possui um grande percentual de água na sua estrutura, lá dentro da sua célula. Quando a planta é retirada do ambiente, a presença de água faz com que as substâncias químicas presentes ali comecem a passar por reações, principalmente de hidrólise, que vão degradando e alterando a estrutura desses componentes químicos e, consequentemente, pode interferir no efeito terapêutico. Por esse motivo, para que a planta ela tenha uma vida maior e possa ser utilizada com segurança, é indicado que essa planta passe por um processo de secagem para redução da quantidade de água e, consequentemente, estabilização do seu conteúdo químico. Essa é a droga vegetal. Quando se fala que ela pode estar íntegra, é a folha ou a flor completa, como a gente conhece na natureza.
Rasurada é quebrada em pedaços grosseiros. Triturada é quebrada em pedaços mais delicados e pulverizada é sob a forma de pó. Outra coisa que pode ser utilizada é o fitoterápico, que é o produto obtido de planta medicinal ou seus derivados, exceto quando tem substâncias isoladas na sua composição, com finalidade profilática, curativa ou paliativa. Dentro desses fitoterápicos, nós temos a possibilidade de ter o produto tradicional fitoterápico, que é aquele obtido com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, e que a segurança é baseada na tradicionalidade do uso, ou seja, pelo tempo que a população faz utilização sem ter nenhum tipo de evento tóxico ou evento adverso associado a essa utilização, e que seja caracterizado pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Esses medicamentos, esses produtos, você deve conhecer, são aqueles aguardente alguma coisa, água alguma coisa, que são produtos muito antigos, mas que ainda hoje são utilizados pela população. E para finalizar, o que é medicamento fitoterápico? É aquele que tem uma forma que é conhecida pela gente como cápsula, comprimido, xarope, enfim, essas formas que a gente conhece dos medicamentos convencionais e que são obtidos exclusivamente com emprego de matérias-primas ativas vegetais. E a gente vai ter um vídeo que vai explicar melhor o que é realmente o medicamento fitoterápico. Mas só para você ficar ligado, não pode ter vitamina, não pode ter cafeína, não pode ter nenhuma dessas substâncias associadas à espécie vegetal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, se inscrevem no canal, indiquem o canal para os seus colegas. Clica aí no sininho para ativar as notificações e nós voltamos no próximo vídeo que vai tratar de informações também bem bacanas para você. Até lá!